Boa noite, uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV Mais ABC. Falamos ao vivo nesta noite de quinta-feira, noite agradável. Felizmente chove, agora só uma garoa na região do ABC Paulista, no alto do Jardim Bela Vista, aqui perto da TV Mais. De qualquer maneira, choveu bastante nos últimos dias. Estamos precisando que chova para acabar de fato com essa crise. Não vai vir agora isso, né? De qualquer maneira, fica a nossa intenção. Negócio é o seguinte, hoje um Esporte Mais Debate especial, sem dúvida nenhuma. Vamos retratar a decisão da Copa Paulista. O Santo André faz esta decisão diante do Botafogo no primeiro jogo, conseguiu um empate no Anacleto Campanella e no próximo domingo às 10 da manhã o outro jogo, derradeiro, que vai ser realizado no Estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, e o Santo André, com uma vitória simples consegue então o título da Copa Paulista, o bicampeonato, vamos dizer assim, porque conquistou a Copa Estado, que era hoje a Copa Paulista, né? Mas era a Copa Estado em 2003, e por isso certamente será o bicampeonato e a vaga para a Copa do Brasil. Negócio é o seguinte, você que participa conosco e já está aberto o nosso canal de comunicação, coloca na tela aí o nosso site, www.tvmaisabc.com.br. Você entra no site, lá você encontra o íconezinho, tá aí ó, de forma mais didática impossível. Entrou no site, clicou no ícone Esporte Mais Debate, você desce, pega o cursor aí, desce, pode descer. Foto de um menino bonito, segura essa. Mamãe e papai capricharam e depois você tem aí os dados para preencher com o seu nome, com o seu e-mail, telefone. A pergunta para os nossos convidados mais do que especiais nesta noite, para você interagir, tá? E você corre um sério risco de faturar um dos prêmios desta noite. E o que temos de prêmio? Temos um almoço no restaurante La Gábia, restaurante da melhor qualidade em São Bernardo, em 2 endereços, no Baeta Neves 96, na Rua Doutor Baeta Neves, 4125-2093 o telefone, e também na Armando Ítalo 7, também no Baeta Neves, 4330-0510. Ah, Léo, mas eu queria comer um negócio diferente. Eu tava a fim de comer uma pizza, como se pizza fosse algo diferente. Temos pizza na Pizzaria Zanini. Você corre um sério risco de faturar, portanto, um rodízio para 2 pessoas na Pizzaria Zanini. Rua Walter Carlos Zanini, 79, em São Bernardo. Os telefones à disposição também, 43563817 ou 43515613. A pedida é a seguinte, você fica muito bem informado em relação ao esporte da nossa região e come uma pizza deliciosa. Ligue agora! E agora é o momento, tvmaisabc.com.br, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, inclusive na Coreia do Norte e no Catar, onde estivemos na semana passada, audiência sensacional do Esporte Mais Debate por lá. Marcão, inclusive, foi parado na rua, pedir autógrafo pro Marcão, né? O Marcão que está suspenso mais uma vez do programa nesta noite. Vamos apresentar os nossos convidados, começando pela ponta direita, conosco ele, nosso fiel escudeiro, nosso comentarista infanto-juvenil, Luquinha. Beleza, Luca? Tudo jóia? Boa noite. Saudades, cara. Faz tempo, hein? Umas 2 semanas, né? 2 semanas. Tá tudo bem? Tudo bem. Viajou? Viajei, já aproveitei já. Ô, Luquinha, como é que estão as provas de fim de ano aí? Ah, tá acabando já, Passou graças de ano? a Deus. Tá acabando as provas. Ó, você não me respondeu a pergunta. Passou de ano? Ainda não saiu o resultado, né? Você é malandro. Eu vou falar com a Gil, porque se não passar de ano, não trouxeram o boletim aqui, em janeiro, depois das férias do Esporte Mais Debate, não senta mais na bancada. Justo, né, Reinaldinho? Tudo bem, Reinaldinho? Reinaldinho Leiva, jornalista, Olá. meu brother. Tudo bem, Léo? Boa noite, Lucas, aos nossos convidados e a você que acompanha o Esporte Mais Debate. É um prazer mais uma vez estar aqui com Prazer você. é nosso. Um dos maiores jornalistas da nossa maior região. de tamanho, né, Imagina, que isso, grande competência. E todos nós nessa expectativa, né, para a final da Copa Paulista. O Santo André, que fez uma primeira fase brilhante. Na segunda fase teve um momento difícil no início dela, perdeu 2 partidas consecutivas, depois teve forças, o elenco se uniu e a equipe foi buscar uma improvável classificação naquele momento, ganhou do Rio Branco de virada e aí teve uma campanha belíssima e buscou a vaga para a final lá em Piracicaba. Esperamos que o Santo André consiga reeditar
aquele mesmo jogo. Taticamente foi uma partida perfeita para mim contra o 15 lá em Piracicaba, Léo. Segundo jogo, né? O segundo jogo. E se jogar daquele jeito, daquela maneira, eu acho que tem grandes chances de que esse título permaneça na região, já que o São Bernardo é o atual campeão. É verdade. E como eu disse aqui, Reinaldinho, no começo do programa, seria o bicampeonato do Santo André, concorda? Exatamente, porque em 2003 chamava-se Troféu Mauro Ramos de Oliveira, inclusive. Era Copa Estado, era a né? Copa Estado que tinha o troféu, tinha esse nome. E foi a partir dela que o Santo André conseguiu a maior glória da sua história, que foi a Copa do Brasil de 2004, aquela jornada épica lá no Maracanã. E depois eu estava conversando com o Ivan fora do ar, que esse grupo do Santo André hoje, né, tem semelhanças, né, com aquele grupo, pelo caráter das pessoas envolvidas, pela união do grupo, né, pelos momentos decisivos, ter uma superação inacreditável, né? Dá para traçar um paralelo, viu, Léo? Dá para traçar um paralelo com todos os títulos que o Santo André conquistou, não só os títulos, mas os acessos também. Sempre foi muito difícil, alguns tropeços em fases decisivas, né, mas que o Santo André conseguiu reverter certamente. Reinaldinho está conosco, vai ajudar a conduzir o programa com maestria, porque sabe tudo do Santo André e do esporte da nossa região. Conosco também ele, que no primeiro jogo, diante do 15 de Piracicaba, sofreu uma contusão seríssima. E todos, mas todos em absoluto, nas arquibancadas do estádio Anacleto Campanella, ficaram muito preocupados. Eu imagino quem estava em casa acompanhando a transmissão da TV+. O Garré está conosco, Guilherme Garré está conosco, jogador, atleta do Ramalhão. Garré, tudo bem, cara? Tudo bem, boa noite. Você fisicamente recuperado, né? Mas tem hematomas ainda daquele choque com o Fabrício, se eu não me engano, né? Foi. Tomei uma pancada na cabeça, ficou inchado, meio roxo, mas graças a Deus já tô... Que susto, né, rapaz? Foi um susto. Fui pro hospital nervoso, mas tô tranquilo agora. Tinha um parente seu na arquibancada aquele dia? Porque eu vi um senhor saindo com a camisa, né? Escrito Garré atrás. Não, era meu pai. Seu pai? Meu pai. Saiu apavorado, cara, das arquibancadas ali. Imagina. Mas tá tudo em ordem, graças a Deus. Tudo em ordem, um pouco vermelho, mas com o tempo sai. Garré, o negócio é o seguinte, tem jogo importante no próximo domingo, né, cara? E como é que tá a cabeça e o clima nos bastidores do Santo André? O clima tá bom, estamos focados, estamos treinando firme essa semana, bem, para chegar lá no domingo, fazer um bom jogo e sair com a vitória. O professor tá pegando muito no pé essa semana aqui, não? Tem que pegar, né? Todo dia, conversando, incentivando para fazer um bom jogo. É um bom professor ou não? Sem dúvidas. Não tenho que reclamar, ajuda bastante. Não poderia, e não fala isso para ver, poderia falar de forma diferente, porque está conosco na bancada do Esporte Mais Debate também o Ivan Izzo, técnico do Ramalhão. Ivan, prazer em tê-lo conosco aqui, tudo bem? Boa noite, é um prazer em participar pela primeira vez no seu programa. Tudo tranquilo, feliz, né? Por nós termos chegado até esse momento de decisão na competição. Sem dúvida, a decisão do campeonato, nós tenhamos que ter uma concentração muito grande, um foco muito grande, mas muito otimista que a gente possa ir a Ribeirão e fazer um grande jogo e buscar o título lá dentro do estado de Santa Cruz. Bom, o negócio é o seguinte, o Ivan tem uma identificação tremenda com o Santo André, né? Foi goleiro do Ramalhão e agora assume uma nova fase da carreira como técnico. Por 10 anos foi assistente técnico do Dorival Júnior, atual técnico do Palmeiras, e que também passou pela região comandando brilhantemente o São Caetano na década passada, né? E agora assumiu, mas acabou de assumir uma nova função de técnico. E tem a possibilidade de conquistar um título logo no primeiro time que você foi técnico, Ivan. Eu acho que isso também é motivo de alegria para mim, porque foi uma coisa que aconteceu extremamente natural, o convite do Carlito, com quem eu já tinha trabalhado no meu último clube como atleta. Quando aconteceu o rompimento da minha parceria com o Dorival ano passado, depois que nós saímos do Flamengo, que foi nosso último clube juntos, eu já estava um pouco desgostoso com o futebol, por coisas que estavam acontecendo, e eu decidi ir para os Estados Unidos, fui estudar, fui para a universidade,
e criei uma expectativa de sair do Brasil, de poder morar lá fora. E retornei com 2 convites dos Estados Unidos para eu permanecer lá. E tinha aceitado os convites, mas quando eu voltei ao Brasil para acertar minhas coisas aqui, por uma situação pessoal, eu tive que abrir mão, né, desse... Já era para ser técnico, Ivan, nos Estados Unidos? Eu fui para lá para estudar, né? Fui para a universidade e, através de contatos dentro da universidade, eu recebi um convite para começar a fazer clínicas com crianças, né, com futebol. E comecei com 6 crianças e em 5 meses eu estava com quase 40 crianças. Uma vez por semana eu fazia 2 horas de clínica. E era um aprendizado para mim também no inglês, né? Que eu fui para estudar inglês e as crianças também me ensinavam, né? E aí eu tive um convite para abrir uma escola dentro era um centro municipal, né? Um condado na cidade de Salisbury. E um diretor de uma high school me convidou para eu ser treinador também do time da escola. E as coisas estavam encaminhadas, aí eu voltei para o Brasil para vender meu carro. Só para pegar as malas. Comunicar minha família, minha filha, enfim, locar meu apartamento, para me organizar aqui, né? E aí surgiu uma situação pessoal que fez com que eu abrisse mão disso. E, por coincidência, o Carlito me convidou para voltar ao Santo André. O Santo André tinha recém contratado o Wilson Tadei, né, como treinador. E ele me ligou dizendo: Ivan, são só 40 dias, né, que era a final da 2, acho que faltavam 8 ou 9 jogos, se não me recordo. E voltei ao Santo André e a coisa acabou caminhando e acontecendo o convite depois da Série 2 para eu assumir o time. E felizmente as coisas caminharam de uma maneira muito positiva, né, com a ajuda aí do grupo de jogadores que aceitaram as ideias, aceitaram a maneira de trabalho. Eu acho que a gente, desde o dia 19 de maio que nós começamos o nosso trabalho, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Eu acho que a relação é mútua, né? Tanto da comissão técnica com os atletas e os atletas para a comissão técnica. E eu acho que, felizmente, a gente chegou numa final de competição por merecimento, né? E contra um adversário extremamente qualificado. Mas eu confio muito no grupo de jogadores, confio muito que a gente tem tudo para se sagrar campeão no próximo domingo. Ô Ivan, até para a gente projetar o jogo de domingo, o Garré também depois podia falar um pouquinho, é interessante a gente avaliar como foi essa primeira partida, né? Eu vi um primeiro tempo em que o Santo André iniciou muito ansioso, perdendo bolas que normalmente não acontecem, errando a saída de bola, e o Botafogo, com um meio de campo que trabalha muito bem a bola, conseguiu controlar o jogo. O Vitor, camisa 10, que a gente estava citando, o Carlão e o Kaique, 3 destaques da equipe de Ribeirão Preto, e com esse toque de bola acabou envolvendo, né, a equipe do Santo André. Não criou tantas chances, mas a maior posse de bola foi do Botafogo e saiu vencedor no primeiro. No segundo, eu sei até que houve uma bronca monstro lá que você proporcionou aos atletas no vestiário, a atitude e também as suas alterações, né? O Alex Travassos não estava numa jornada feliz, o Carlinhos entrou e o Michel tem uma característica diferente do Michael. O Michel é um jogador da bola de profundidade, é um jogador que cadencia o jogo e é o cerebral. O Michael já é um jogador mais de correria e de aproximação. E aí o jogo foi outro, o Santo André foi melhor no segundo tempo, merecia talvez até um bom resultado. Dentro dessa perspectiva, né, não sei até se você concorda com essa análise, como é que você vê o jogo de domingo? Tem uma semelhança tática nisso ou você acha que o Botafogo deve se lançar muito mais ao ataque por jogar em casa? Bom, a sua leitura foi perfeita, né? Realmente o primeiro tempo nosso foi aquém do que a gente poderia realizar. O segundo tempo voltamos com uma outra atitude, com aquilo que a gente estava habituado a realizar. Chegamos ao gol de empate, tivemos chances de virar o placar
Mas eu acho que, pelo que foi o jogo nos 2 tempos, o resultado acabou sendo justo. Para o jogo em Ribeirão, sem dúvida, acredito que o Botafogo vai se lançar mais ao ataque, principalmente por jogar em casa, ter o apoio do torcedor. Mas nós temos também a nossa maneira de jogar, que é uma maneira agressiva, com intensidade, buscando a vitória o tempo inteiro. Acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo de 2 equipes buscando o resultado. E os detalhes vão definir o campeão. E para finalizar, desculpa, e esses detalhes numa final, o foco, a concentração se torna fundamental para que quem quiser ser campeão atinja o objetivo. Por essa proposta, Ivan, que você disse do Botafogo, que o Botafogo deve jogar, se lançando ao ataque, Santo André aguardar um pouquinho mais para sair nos contra-ataques, é interessante ou não? É de fato um jogo de igual para igual desde o início da partida? Olha, nós fizemos 25 jogos na competição e em nenhum jogo nós ficamos esperando. Eu acredito que são 6 meses de trabalho e não é porque a gente vai jogar fora de casa que eu vou virar as costas para mudar a forma de jogar, para tudo que nós fizemos nesses 6 meses e entrar com uma outra proposta de jogo. Vamos entrar forte, vamos entrar agressivo, buscando o resultado, respeitando muito a equipe do Botafogo, muito boa equipe, com valores individuais e um conjunto forte. Mas a gente tem uma maneira de jogar e vamos buscar o título dentro disso que a gente fez durante a competição. Garré, concorda com isso? Botafogo vai vir para cima também? Vai ser um jogo aberto lá em Ribeirão? Não, concordo com a torcida apoiando, eles vão vir para cima, mas a gente tem consciência de tudo isso e vamos impor o nosso ritmo, né? Chegar lá com agressividade, intensidade, para jogar e conseguir a vitória. O negócio é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho. Voltamos para falar mais desta decisão da Copa Paulista e você continua participando, tá? Pelo www.tvmaisabc.com.br. Voltamos daqui a pouquinho, até já. É isso aí, voltamos com o Esporte Mais Debate ao vivo nesta quinta-feira e eu vou pedir um comentário rapidinho de todos os integrantes aqui da bancada em relação ao que aconteceu com o Fernando Praz. Ele admitiu que recebeu uma mala branca, pode ser suspenso por 720 dias. Ô Reinaldinho, já viu tamanha hipocrisia, cara? Sempre existiu isso no futebol. Sempre existiu isso no futebol, ou não? Claro que existiu. Esse é o termo correto, é hipocrisia. Todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que na fase decisiva um time vai dar um incentivo para o outro jogar de acordo com o resultado que ele necessita, e eu não vejo nisso má fé, dolo. Eu também não. Eu não vejo, sinceramente. A mala preta é diferente. Você ganhar para perder ou você ganhar para fazer algo. Para não fazer o seu trabalho. Ilícito. Pois é. Mas a mala branca não há nenhum problema nisso. E o tribunal, aliás, tinha coisa muito mais importante para se preocupar do que punir o Fernando Praz. Concordo plenamente. Luquinha, qual que é a sua opinião? Concordo com o Lombardi, acho que não... O Lombardi não. O Lombardi não veio hoje. Eu sou um pouquinho mais fininho Reinaldinho. Reinaldinho, desculpa. Abraço, Lombardinho. Então, até perdi o assunto. Então, eu acho que... 720 dias de suspensão por prazo, por isso? Então, para ganhar dinheiro para jogar bem, né, jogar mais, eu acho errado. Se fosse para jogar mal, para ferrar um time, tudo bem. Mas para ajudar o time, não vejo porquê. É um incentivo, né, Garré? Com certeza, né? Sempre bom, né? Ter um incentivo assim. Já teve isso na carreira? Não. A princípio não. Professor, 50 anos de futebol, já teve isso na carreira? A gente não pode ser hipócrita e negar, né? Isso é um fato que acontece. Agora, eu não sei em cima do que está baseado aí o tribunal, né? Confesso que eu fiquei surpreso. Eu não sabia dessa notícia, né? Estou lendo agora.
Espero que o bom senso possa prevalecer nessa situação. Bom, ele admitiu, estou lendo a notícia aqui no site UOL, na parte de esportes, ele admitiu simplesmente, em entrevista coletiva, né, o Fernando Praz, na última quarta-feira, que ele recebeu uma mala branca. E a mala branca é o que estamos dizendo aqui, né? É você receber uma grana, uma quantia ou algo, enfim, para você ter um desempenho ainda melhor. Não se sabe qual jogo foi, enfim, isso aí vai ser analisado. De qualquer maneira, eu sou da mesma opinião que o Reinaldinho, que o Ivan aqui. Na minha opinião, é super lícito você receber uma grana para fazer algo a mais. Claro, agora, acho que o tribunal tem que investigar, como o Ministério Público está fazendo, por exemplo, a questão ainda do rebaixamento da Portuguesa, né? Porque aí sim é dolo, porque supostamente teria havido alguém que corrompeu alguns funcionários da Portuguesa para escalar o Everton na partida contra o Grêmio. Se isso houve, o tribunal realmente descobrir e for atrás averiguar, aí sim cabe uma punição. Mas acho que nesse caso do Fernando Praz, não tem que punir ninguém. É isso aí. O negócio é o seguinte, muito obrigado pela participação do Norberto Rodrigues Costa, sempre conosco. Ramalhão 1-0, hein? Gol de Rodriguinha, previsão do Norberto aqui. Toninho Delcim, do 1º de maio, sempre conosco, obrigado, Toninho. Boa noite, Léo. Boa noite especial, Reinaldinho também. Parabéns pelo programa. Ivan e Garré, vamos ser campeões. No próximo domingo, estou torcendo pelo nosso Santo André. Valeu, Toninho. Gabriel Vinícius Costa. Olá, pessoal. Técnico Ivan, obrigado e parabéns pela campanha. Abraços a todos. Sou fã do programa. Muito obrigado. E o Reinaldo Martins Cardoso conosco também, morador de São Bernardo, mas ramalhão desde jovem, confiante no título. Vamos repetir 2003 e 2004. Ser campeão da Copa Paulista e da Copa do Brasil. É isso aí, vamos que vamos, Santo André. Valeu, muito obrigado, Reinaldo Martins, que é do Jardim Saracantã, em São Bernardo do Campo. Obrigado pela participação. Olha, Diz aí, Reinaldinho. Tem um negócio legal, o meu xará está otimista e tem motivos para estar assim. Tem um detalhe legal para a gente lembrar aqui, que o Santo André vai ter para esse jogo a volta do Miller Fernandes, que fez muita falta, que para mim é um jogador diferenciado, está muito acima do nível da Copa Paulista, e do Jean, lateral direito. Em contrapartida não vai ter o Paulo Otávio, lateral esquerdo, que no momento que fez o gol, um gol importante, um belo gol por sinal, foi até o alambrado, eu imagino a cara do Ivan nesse momento, né? E aí levou o cartão amarelo, vai voltar provavelmente. O Paulo, que começou, jogou praticamente a primeira fase todinha, o garoto que veio da base, deve suprir aí a ausência do Paulo Otávio. Até queria perguntar para os amigos o quanto muda no time as voltas do Miller, do Jean e a ausência do Paulo Otávio. Bom, assim, durante a competição, praticamente o grupo todo participou da campanha, né? Todos tiveram oportunidade de jogar. E eu não lamento a ausência. Eu acho que a gente ganha um reforço de quem está substituindo. Mas nesse caso específico do Paulo Otávio, é uma lamentação, não só por conta do que ele vinha realizando, né, das atuações dele, mas principalmente porque o Paulinho está voltando da lesão, né, não se encontra ainda fisicamente numa situação ideal para rendimento dele dentro do campo. E eu confesso que ainda não decidi quem que pode ser o substituto, né? Existe a situação do Paulinho, ou até mesmo o Michael, que a origem do Michael foi lateral esquerdo no Palmeiras, quando ele começou. Também existe essa situação e até domingo eu defino quem inicia o jogo. Professor, o quanto o Miller Fernandes, que estava suspenso, foi expulso no segundo jogo diante do 15 de Piracicaba, fez falta no primeiro jogo diante do Botafogo, e o quanto vai ser importante a volta dele? Bom, o Miller tem uma característica, é um jogador de muita força física, de muita qualidade, condução, um arremate de fora da área ou dentro da área muito bom. Prova disso que eu acredito que ele seja também artilheiro da equipe, junto com o Rodriguinho.
sem dúvida, é um jogador que nos ajuda e nos ajudou muito na competição. E eu acredito que ofensivamente a gente ganha muito poderio aí nessa decisão. Garré, jogar com o Miller é diferente? Ele é um jogador que de fato é diferenciado? Não, com certeza. Ele joga demais, não tenho o que falar dele. Se jogar com ele é diferente. Mas quem está no banco, quem entrou também supriu a ausência dele. E vamos aí. Ô Ivan, teve um puxão de orelha no Miller pela expulsão lá em Piracicaba? Ah, que isso, meu. O cara caiu da maca. Caiu. Não, são detalhes, eu acho que não é puxão de orelha, eu acho que você conversar com o jogador, né? Eu acho que você tem que ser sincero, o jogador tem que sentir a sua sinceridade, acho que isso é fundamental para quem é referência dentro de um grupo. E naquele momento, quando nós fomos para o jogo, todo detalhe é importante, né? E esse equilíbrio emocional que a gente tem que ter dentro de uma decisão é fundamental. O Miller não teve responsabilidade nenhuma no lance, eu estava olhando, ainda tentei separar, né, aquela situação com os maqueiros, mas ele acabou discutindo com o maqueiro, dentro da sua razão, né? Só que o árbitro não pode expulsar o maqueiro, e acabou expulsando o Miller, né? Então, naquele momento, o equilíbrio, uma frieza, eu sei que é muito difícil, eu mesmo, né, em alguns momentos aí, extrapolo. É um aprendizado, né? Acho que foi um aprendizado para ele, eu acho que a gente vive aprendendo, né? Em situações como essa, você amadurece, você aprende, e espero que num futuro próximo ele possa, né, ter uma frieza, né, raciocinar naquela fração ali, para que não cometa o mesmo erro. O Miller é um baita jogador. Eu já tive a oportunidade de falar isso cara a cara, sentado aqui no lugar do Reinaldinho. Miller, você Só joga craque demais. Mas como fala o Miller Fernandes, cara? Ele quer discutir com todo mundo. Ele discute na bancada do Esporte Mais Debate, ele discute com o Bandeira, ele discute com o juiz, ele discute com o maqueiro, com o técnico adversário, com todo mundo, Reinaldinho, mas joga muito. E o pior é que ele é tão boa gente, né? Gente finíssima, gente da ele, melhor qualidade, Mas para quem não lembra, ele veio do time pequeno de Pernambuco chamado Belo Jardim, né? Através do Dedimar, capitão Exato. Dedimar. É isso aí. Né? Que O Miller, um vídeo, Que fica maluco com ele fica também. maluco com ele. Desculpa cortar vocês, o Miller tem uma coisa muito positiva. Ele é muito competitivo e ele tem um desejo muito grande de crescer na sua vida pessoal e profissional. E às vezes extrapola um pouco, né? Então, nós estamos tentando conversar, não querendo tirar essa competitividade dele, que isso é fundamental nos dias de hoje, né, para crescimento profissional, mas para se equilibrar um pouquinho, para justamente não passar do ponto. Ivan, o quanto um título pode ser importante na sua carreira ou esse trabalho já foi bem realizado para você, está de bom tamanho, por ser o primeiro clube que você comanda? A gente vive num país que só tem valor quem ganha, né? Na minha concepção, o trabalho, por si só até hoje, independente do que acontecer domingo, eu acho que é extremamente positivo, né? Se você pegar os números do Santo André nesse ano, eu posso estar falando alguma coisa, mas é em torno de 70% de aproveitamento entre a Série A2 e a Copa Paulista, né? Então, é uma campanha extremamente positiva. Eu acho que a gente trouxe novamente o Santo André no cenário nacional, novamente se fez presente. Mas, infelizmente, na Série A2 nós deixamos escapar o acesso por um ponto. E dentro do Brasil só é reconhecido quem é vencedor, quem ganha. O trabalho só é valorizado quando se ganha. Então, eu acho que é importante não só para mim, mas para o grupo de atletas, você se tornar vencedor. Isso é currículo, você entra para a história do clube e você se fortalece dentro do cenário do futebol. E a sequência de quem é vencedor é uma sequência muito mais positiva. E olha que curioso, né? O Garré, na sua primeira decisão como atleta profissional, aos 21 anos, também pode sagrar campeão. O Garré que passou pela base do Corinthians também, né? E depois veio para a base do Santo André,
pode, na sua primeira final de campeonato, já ser campeão. Como é que é isso, Garré? O que passa na sua cabeça momentos antes de uma partida final? Passa um pouco de ansiedade, que é normal, mas estou feliz por esse momento. Chegar lá no domingo, mostrar meu futebol, não só eu, mas os meus companheiros, e jogar para ser campeão. Ô Luquinha, me diz uma coisa, o Luquinha sempre está conosco aqui na bancada do Esporte Mais Debate, está devendo o boletim, é verdade, que vai chegar na próxima semana, para ver se ele entra no draft aqui para sentar na bancada no ano que vem. Mas, Luquinha, você acompanhou o Santo André, a trajetória do Ramalhão também nesta Copa Paulista e na Série A2 também. O que você pode dizer? Acredita que o Santo André vai se sagrar campeão no próximo domingo? Tem potencial, né, Léo? O Santo André, se não me engano, por 1 ou 2 pontos não passou na A2. Foi por muito pouco. Eu vou pouco. dizer mais, foi por uma escorregada diante do São Bento em casa. Foi, então. Eu acho que o Santo André tem potencial para levar esse campeonato. Como na A2, que eu achei que foi mais difícil que a Copa Paulista. E chegou, quase passou de fase, quase subiu para A1. E acho que o Santo André consegue levar o título, mas não pode esperar o Botafogo, igual vocês disseram aí. Tem que impor o ritmo e tem que ir para cima também. É isso aí, o negócio é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mais uma vez, você continua participando, tá valendo, hein? O almoço lá no Lagábia, a Reinaldinho tá pedindo insistentemente aqui o almoço, mas não, é para você que participa do programa, pelo tvmaisabc.com.br e também rodízio para 2 pessoas na Pizzaria Zanini. Vai lá, entra no site, entra no ícone do Esporte Mais Debate, a gente vai tomar uma água aqui, voltamos daqui a pouquinho, até já. Muito obrigado pela sua audiência em todo o ABC Paulista, você que nos acompanha. Opa, entrou a cartola aí, Ivan Iso ali, tirando o coelho da cartola para levar este Santo André à decisão. Por quê? Porque em fases anteriores, principalmente na segunda fase, o Santo André tropeçou. E eu vou dizer, em determinado momento, eu achei, Reinaldinho, que não ia dar mais. Não ia dar mais. Também. Porque o Santo André se preparando para a Série A2 também, né? Eu achei que ficaria pelo meio do caminho. Com certeza. E teve um momento fundamental também nessa campanha, aquela vitória de 1-0 do Red Bull, gol do Pedro no primeiro jogo dele como profissional, acho que deu mais moral para a equipe, né? Um jogo difícil, Red Bull com um elenco muito forte, a zaga com Anderson Marques, com Fabiano Heller, olha a zaga do Red Bull e o Pedro, pequenininho, entrou no meio dos dois e fez um gol de cabeça que decidiu o jogo, né? Aí o Santo André conseguiu uma derrota lá, que poderia ter sido empate, mas depois conseguiu a classificação. Acho que teve alguns momentos chaves nessa campanha, né? Eu também via a viola em caco ali nas 2 primeiras derrotas do Ramalhão, viu? Viola em boa, caco. né? Nova também, né? Boa. A situação estava difícil na segunda fase. Depois o Santo André conseguiu emplacar um bom futebol e aí o time nas mãos do Ivan Iso rendeu o esperado e conseguiu, portanto, chegar na fase mais aguda da competição, é a decisão. E a TV Mais, em parceria com a Rede Vida, transmite esta partida no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Ivan, negócio é o seguinte, a partir de janeiro, você vai para os Estados Unidos ou não? Não, agora não mais. Realmente eu não sei o meu futuro, né, dentro do posterior à final, né? É uma coisa que ainda nós não conversamos. Realmente eu estou focado nessa decisão de domingo e depois a gente vê o que vai acontecer, né? Agora eu dei início a essa nova fase profissional da minha vida e vou seguir nesse caminho. Teve uma pré-conversa com a diretoria? Ainda não? Não. Absolutamente, todas as nossas conversas, né, principalmente com o Carlito, né, com o Carlos Arini e o Juraci, né, que convivem com a gente diariamente, só voltada à competição de momento. Bom, a competição de momento é importante, a Copa Paulista a gente sempre valorizou muito, e nós que somos da região principalmente,
valorizamos demais, até porque o São Bernardo disputa a competição, o São Caetano chegou a disputar também, enfim, são os times da região envolvidos. Agora, seria importante por demais a definição com o Ivan, porque a Série A2, né, a cereja seria a cereja no bolo depois da conquista da Copa Paulista. Sem dúvida, e seria a coroação dessa gestão que voltou do Jairo Livoles, né? Porque o Santo André estava numa situação muito complicada antes deles voltarem para o comando da equipe. O foco mesmo é a Série A2. Vai ser uma Série A2 muito competitiva, como sempre, né? Mas eu acho que o Santo André vem com uma base já montada de jogadores e concordo que seria importante o Ivan, porque não é pela presença dele aqui não, mas eu acho que o Ivan já se firmou como treinador, percebe-se que ele tem um grupo na mão, taticamente é um treinador que tem um diferencial, que é o que ele falou, ele joga da mesma maneira em casa e fora. Isso nos dias de hoje é muito difícil, para a Série A2 é importante isso. Então eu penso que a diretoria deveria, claro que é um momento de decisão, você está com foco na final, mas logo na segunda-feira deveria chamar o Ivan para tentar acertar isso, né? E já tocando num ponto sobre rivalidade também, Léo, me chamou a atenção uma declaração do lateral Arnaldo do Botafogo antes do primeiro jogo, a respeito da questão do estádio, porque joga no Anacleto Campanella, né, e não no Bruno Daniel, que vai estar pronto, pelo menos parcialmente, para a Série A2 ano que vem. E o Arnaldo disse que não teria muita importância que o Santo André não jogasse casa, porque é uma equipe que não tem muita torcida. O cara, né? Quer dizer, viajou, falou bobagem, e é claro que o Botafogo tem um estádio grande, tem torcida também, mas de alguma forma isso chegou ao elenco, foi trabalhado, essa declaração dele influi no ânimo do jogador e do treinador quando entra em campo, ouvir algumas palavras como essa? Bom, eu não sabia a declaração do Arnaldo. Talvez ele, talvez não, com certeza ele demonstrou um não conhecimento da nossa realidade, né? Talvez por nós não estarmos jogando na nossa casa. Sem dúvida isso é um diferencial, né? A gente, nesse momento, ter perdido o Bruno para mandar os nossos jogos, isso pesa um pouco contra, e talvez por isso que ele tenha falado isso, né? Sem dúvida, determinadas situações podem ser usadas, né, a nosso favor e até mesmo contra nós. Então, é importante a gente ter o conhecimento do que a gente fala e respeitar, né, os nossos adversários. O Garré, o Santo André não tem torcida? Ele tá errado, né? Tem torcedores muito fanáticos que vão em todos os nossos jogos apoiando, mesmo de longe, mandando pensamentos positivos. E ele tá errado com essa afirmação. Completamente, né, cara? Com certeza. Clube fundado em 1967, em setembro de 1967. E se esse cara chegar, qual o nome? Desculpa, Reinaldinho. Arnaldo. O Arnaldo, chegar na cara do Esquerdinha, do Ovidio, do Renatinho, e falar, o Santo André não tem torcida, amigão, olha, o mundo pode ficar pequeno para você. Seu olho pode ficar maior do que o do Garré aqui. O negócio é o seguinte, Ulisses Cardoso conosco, a Daniele Cristina também com a gente aqui. Hoje não tenho muito o que comentar, meu time está com uma situação muito ruim. Será que é o Palmeiras? É torcedora do Palmeiras. A Daniele, obrigado pelo e-mail, Daniele. Josefina Rodrigues conosco também, boa noite a todos. Desejando boa sorte ao Ivan. Se Deus quiser, vamos voltar com o título. Maria Aparecida Campos Souza também desejando sorte. Boa noite a todos da mesa. O Inter disse que vai recorrer à FIFA, no caso Petros. Qual a opinião de vocês? O Corinthians foi absolvido, né? No caso Petros. E eu acho que a gente tem que parar de ficar decidindo jogos e campeonatos 10 pesos, no 10 tapetão, medidas, Reinaldinho. não é? Absurdo. O bola cara. rolando é o que vale. Absurdo. Aloysio conosco também. Abraços, Léo, a todos da TV Mais. Torço para o Santo André ser campeão. Já o Tigre não está na final. Pois é, o Tigre ficou pelo meio do caminho desta vez, atual campeão da Copa Paulista. O Alex Pereira Nascimento está conosco também. Mora no Baeta Neves. Neste domingo o torcedor, o Ramalhão, vai torcer pelo Ramalhão. E o time vai vencer por 2-0, na opinião dele. Miller Fernandes e o Rodriguinho. Boa sorte, Santo André, diz aqui o Alex Pereira Nascimento. Rita Márcia Pereira também conosco. Domingo vai dar Ramalhão na cabeça. Gostaria de participar dos sorteios? Vai participar.
E a... Ixi. Mamed Costa. Boa noite, professor. Você fica para o próximo ano? A pergunta que nós fizemos aqui. Belo trabalho diante do Ramalhão. Muito obrigado pela participação também. Muito obrigado pela participação de todos. Vale ressaltar, hein? Transmissão da TV Mais no próximo domingo, em parceria com a Rede Vida. E eu quero mandar um abraço aqui, ó, um abração a ele, que não gosta do esporte na nossa região, mas é um profissional do mais alto quilate. Rafael Spinelli, meu parceiro, meu camarada, a gente brinca, mas o Rafinha de fato é um apaixonado, não só pelo futebol da região, mas por todos os esportes, acompanha desde pequenininho, de fato acompanha desde pequenininho, né? Ele diz, nasceu em Santo André, mora em São Bernardo, estudou em São Caetano, Rafinha, que a gente dá a melhor qualidade. Um abraço, Rafinha, abraço a você. O Rafa também. Pouco, né? Um pouquinho hoje. Grande, né? O Rafinha que tá com uma boca assim, senão estaria conosco hoje aqui também. Um abraço para Alex Ricardo também, um monstro, rapaziada que vai estar lá em Ribeirão Preto também. Ô Reinaldinho, manda um abraço para essa rapaziada antes de tudo. Poxa, um abraço para pessoas que eu admiro pessoalmente e profissionalmente, Rafael Spinelli, Alex Ricardo, olha, gente da melhor qualidade, um abração para vocês. Mandar um abraço também pro Anderson do Amaral, o Bodão. Tá gordo, hein? Cara, o cara tá enorme, velho. O cara tá enorme. Fazia tempo que eu não vi o Bodão, umas 2 semanas. Engordou de lá pra cá, bicho. O Bodão foi buscar a gente no aeroporto lá. O banco do carro dele tá no último estágio, porque a barriga tá encostando Ainda bem no que ele volante. não veio no avião, senão dava excesso de bagagem. Não, ele não poderia sentar na classe econômica lá, onde vem os Darlets. Não poderia, porque a barriga do cara encosta no banco da frente. Olha. Impressionante, Bodão, como tá gordo. Precisa emagrecer, hein, Bode? Pelo amor de Deus, hein? Voltando a falar deste jogo, tem até uma certa rivalidade, Santo André e São Bernardo, que já fizeram jogos antológicos até pela Série A1 do Campeonato Paulista, mas tem muita gente, Reinaldinho, que diz o seguinte, o Campeonato Paulista deve terminar, né? Poxa, vai terminar com Santo André, vai jogar de escanteio Santo André, Botafogo, Comercial e grandes equipes que de repente estão buscando a vaga para voltar, né, a Série D a disputar uma divisão do Campeonato Nacional, mas que no campeonato estadual são tradicionalíssimas. Né? Sem dúvida, eu não partilho dessa ideia do fim dos estaduais, não. Eu acho que o interior de São Paulo, principalmente, já revelou tantos jogadores. Você pode fazer uma seleção. Vida. O Leão veio de Ribeirão Preto, Luiz Sócrates. Pereira, Sócrates, Raí, Juninho. E eu vou ficar aqui 2 horas falando de jogadores, né, que se destacaram no cenário nacional. O que tem que arrumar é o calendário do futebol brasileiro, para dar tempo para ter o estadual decente, bem organizado e as outras competições. Não se pode acabar com o estadual. Afinal de contas, você vai ficar com uma série de jogadores desempregados, que hoje um jogador do interior... Vai acabar com clubes. Pois aí, o clube do interior, ele joga 3, 4 meses no máximo. E o resto do ano, se ele não consegue uma vaga na Série D ou na Série C, ele fica parado. Quer dizer, hoje a gente vê a federação rica e os clubes à míngua, né? A realidade é essa. A verdade também é que muitos clubes não souberam administrar o montante, coloca montante de dinheiro que ganharam, né? Tem muitos clubes aí na falência, e endividados são praticamente todos, mas não souberam também administrar a grana que faturaram e antecipam cotas, seja dos estaduais ou dos campeonatos nacionais, para sobreviver. De qualquer maneira, a hipótese de se terminar o campeonato estadual ou de colocar times considerados Bs das equipes grandes, São Paulo, Palmeiras, é muito prejudicial. Eu penso dessa maneira, Ivan. Eu talvez seja um pouco mais saudosista, né? Eu disputei campeonatos paulistas pelo Palmeiras e eu ia a Rio Preto jogar contra o América, em Ribeirão contra o Botafogo, Piracicaba contra o 15, e eram confrontos extremamente difíceis. O estado de São Paulo é muito rico, o interior de São Paulo é muito rico, equipes tradicionais, Inter de Limeira já se sagrando campeão paulista, em cima... Eu estava iniciando a carreira, né? Desculpa, não, estamos no comecinho da carreira. Seu amigo Denis, né? Infelizmente foi um lance negativo, né? Para ele, que marcou negativamente a carreira dele. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que o calendário nacional tem que ser revisto. Sim. Eu acho que equipes de tradição dentro do futebol
do interior de São Paulo, e não só do interior de São Paulo, até de outros estados. Os grandes jogadores surgem desses menores centros, né? E isso está morrendo, está acabando, e isso não pode acontecer. Eu acho que prova isso que os grandes jogadores que hoje estão no cenário mundial, saindo de equipes grandes, todos iniciaram no interior do nosso país. Então isso tem que ser revisto e a gente não pode perder nossas essências. E aí, Garré, sua opinião? Vocês falaram tudo, o calendário tem que ser revisto, porque jogadores tem vários no interior de São Paulo, de outros estados, e acho que está errado em querer acabar com os estaduais. E para o Paulistão do ano que vem, tem um complicador realmente quanto a isso, até para as jovens revelações. Só vão poder ser feitas 25 inscrições. Né? O que a federação quer? Provavelmente não quer que o time entre no Campeonato Paulista com o time juvenil, o time reserva, né? Privilegiando a Libertadores, por exemplo, Corinthians e São Paulo que devem estar na Libertadores, né? Eu acho ruim isso, porque dentre as inscrições que o time faz, podem estar jogadores como, por exemplo, o Garré um dia esteve. E agora, se ele não puder ser inscrito, como é que vai ficar? Para onde vai jogar? Você vai criar um desemprego aqui, o cara vai ter que ir para outro estado tentar a sorte. Acho muito ruim essa medida da federação, que foi, na meu certo ponto, egoísta, privilegiando só o seu interesse e não o dos atletas e dos clubes. Né? Concordo em gênero, número e grau contigo, Reinaldo Leiva. É uma Muito lenda, obrigado, né? fera. Um grande jornalista, Reinaldinho Leiva. Passa para cá os últimos e-mails. E-mails não, né? Eu tenho a mania de chamar de e-mail. Agora o pessoal que entra no site manda a sua mensagem. Muito obrigado a todos. Então, todos concorrendo aqui, ó. Reinaldinho Leiva vai tirar as duas mensagens que vão faturar aí, portanto. Olho fechado, hein? Primeiro, Lagábia. Reinaldo Leiva. Oh, não, desculpa, não é. Ih, rapaz, mas é xará, olha aqui. Tô na caneta aqui. É xará, hein? Reinaldo Martins Olha lá, Cardoso. Tem sorte, hein, xará? Reinaldo Martins Cardoso. Vai comer bem por demais no restaurante Lagábia. Xará, pode me convidar, Almoço, hein? Pode convidar aí quem quiser. 2 pessoas. E na Pizzaria Zanini vai o Alex Pereira Nascimento. Pizzaria Zanini. Rodízio para 2 pessoas. Também você pode comer no balcão lá ou pode de repente levar uma pizza depois. Para quem você quiser. Luquinha, Santo André e Botafogo, seu placar. 2-0 Santo André. 2-1, 2-1. 2-1. 2-1. E o Botafogo faz o primeiro gol, é isso que você... Você quer emoção, né? Não, acho que o Santo André faz, aí o Botafogo empata, aí no último minuto o Santo André vai fazer. No último Beleza, minuto. ele mata o professor. Sacanagem, sacanagem. Pelo menos ganha, pô. Não, o negócio é esse. Valeu, Luquinha. Obrigado. Até mais. Boa noite. Reinaldinho, mais uma vez um grandíssimo prazer contar contigo aqui com a sua sapiência na bancada do Esporte Mais Debate. Poxa, imagina, muito obrigado, agradeço a todos pelo convite, sempre que precisar estaremos aqui e torcendo pelo título do Santo André para a Copa Paulista ficar na região, né? Um abraço ao Luquinha, ao Lucão, ao Garré, ao professor e a você que assiste Esporte Mais. Obrigado, até uma próxima. Bom, 1-1 é pênalti, né? 1-1 vai para os pênaltis. Eu tô com o Luquinha nessa, viu? Eu acho que é 2-1 Ramalhão, mas eu não vou fazer sofrer, não. Vai ser 2-0 Santo André, aí 46 nos acréscimos, sai um gol do Botafogo, o juiz apita em seguida, taça na mão, acabou. 3-0 Santo André no próximo domingo, segunda-feira, pode cobrar, hein? Professor, qual que é a programação até Ribeirão? Bom, treinamos amanhã pela manhã e viajamos em seguida. Treinamos no sábado no campo do Comercial e foco total na decisão para domingo às 10 horas. Muito boa sorte, certamente todo mundo ligado na TV Mais aqui no próximo domingo às 10 da manhã. Santo André em peso e toda a região certamente torcendo para o Ramalhão voltar a conquistar um título, né? Que bom ver o Santo André de novo despontando em uma competição tão importante como a Copa Paulista. Parabéns, Ivan. Obrigado, esperamos contar aí com a torcida. Eu acho que a energia positiva é importante e que a gente consiga ser muito feliz no domingo e conquistamos esse título para o Santo André, para a região e principalmente para engrandecer o trabalho de todo o grupo de jogadores que
eu só devo agradecer tudo aquilo que foi feito durante esses 6 meses, que é desde o dia 19 de maio que nós iniciamos os trabalhos. Uma última, Extra Ramalhão, Palmeiras cai? Acredito que não e torço para que não. Ivan Izzo, técnico do Santo André, fazendo um trabalho excepcional à frente do Ramalhão. Garré, parabéns pelo trabalho também, sucesso, boa sorte nesta decisão. Obrigado, agradecer a todos pelo convite. Quando precisar, só chamar. Chegar lá no domingo, sair com a vitória e campeão. Arrebenta, arrebenta. Guilherme Garré, jogador do Ramalhão também. A você, uma ótima semana. Na próxima quinta-feira, quem sabe, a gente volta. Na minha opinião, 3-0 Ramalhão. A gente volta falando do título do Esporte Clube Santo André. Tá legal? Quinta às 9 da noite, encontro marcado. Ótima semana. Tchau.